Boa noite! Estamos chegando com o nosso podcast Água da Rocha, pedindo desculpas porque estamos aí atrasados um pouquinho, tivemos aí um problema seríssimo com a questão do trânsito e meu carro de trabalho, mas graças a Deus nós já estamos aqui. Vamos só aguardar aí o nosso pessoal que vai participar conosco, entrar para a gente mandar já os convites. Aqui, ó, vamos lá. Vamos mandar aqui os convites. Ok. Convidando. Pessoal, só esperando aí. Esposa, por gentileza, pega lá meu outro celular para mim poder fazer o acompanhamento aqui, saber como que está o som, como que está as coisas. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você que estará nos acompanhando agora, você que vai acompanhar depois. Nós já estamos começando aí o nosso podcast Água da Rocha. E será um prazer receber vocês hoje aqui conosco. Vamos ter mulheres falando sobre o Dia das Mulheres, um momento épico. E vamos ter também a missionária Socorro Luna falando sobre missões. Vamos lá, convidando. Vamos lá, Deise, já mandei aí o convite para você. Obrigado. A esposa aqui assessorando. Olá, Deise. Tudo bem? Oi, tudo Você, bem, e você? tudo... Você me ouve bem? Estou ouvindo. Tá E ouvindo, né? você? Eu vou manda seu link aí que eu vou mandar para a Family. Eu já. É o mesmo link que a gente compartilhou mais cedo. Ah, tá. Agora tá ao vivo. Isso, já está ao vivo. É só as pessoas entrarem, acessarem aí. Uhum, Mas eu estou aqui esperando aqui mais um pouquinho. O pessoal já vai entrando e a gente já vai colocando aqui. tá certo. Olá, tá? Tô só aguardando aqui. Deixa eu chamar a Socorro aqui. Olha o fã-clube lá, Deise e Tina É. maravilhosas, tá vendo? E olha que nem é, irmã Sônia. Gente, aqui só para nós, ó. Deise é uma amiga querida, tá? A mãe dela vai comigo na academia. Eu sou prestador de serviço, sou motorista que conduz uma menina, é um adolescente, irmã Sônia. Um Olha isso amor aqui, de ó. pessoa, viu? Ei! Oi, menina! Podia perder, não, de ver Ah, você. não podia, né? Que coisa boa, gente. Ela não tem Insta, mas tá aí. Tá aí, né? Olá, Socorro. Entrou também. Deixa eu só mandar aqui o É a convite. Tina no perfil do café. Ok. Deixa ela mandar ali. Tá? Deixa ela entrar aqui. Uhum, A hora que entra, demora um pouquinho. certo. Entrou. Faz parte, gente. Ao vivo é assim mesmo, viu, pessoal? Uhum. Socorro, você me ouve? Socorro, manda aí. Se for o caso, faz a solicitação. Que eu estou mandando o convite e não está entrando aí para você. Cadê a Deise? A Tina também ainda não apareceu aqui, mas eu já mandei o Tina, convite para. é o Café das Marias oficial. Ah, tá. Então eu vou mandar o Ela está convite para. pedindo para entrar. Tá, eu já vou lá. Café das Marias. Opa! Vamos lá. Ok, mandei o convite para ela também. E estou Certo? mandando. Oi, gente. Oi, Tina, tudo bem? Tudo bem? E vocês? Prazer, estamos bem. Só um Prazer. minutinho que eu estou aqui colocando aqui a Socorro também com a Tá gente. bom. E Tudo já bem, já a Gui? gente
A gente segue aí. O pessoal está entrando. Oi, Leila, boa noite. Prazer ter você aqui com a gente. Espera aí, Estão ouvindo pessoal, um bem? instante. Só vou organizar aqui para ficar melhor, tá? Mas já vamos aí, viu? Estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem, Tá bom. tá? Só estou tentando fazer a Socorro aqui entrar, que tá mais complicado ela. Propagandinha do Café das Marias, tomando um É, chazinho. Essa é a Daisy. é a Deise, né? A Daisy é promoter. A Eu sou Deise a é a promotora captadora, do. eu Mas sou a cadê o captadora de café? recursos. Você falou do café, cadê o café? Hum, tá tarde já. Não dá mais pra tomar café essa hora, não, gente. Se tomar café essa hora já não dorme. Gente, estou aqui com uma dificuldade para fazer a Socorro entrar. Mas vamos lá, que eu estou tentando, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui e não está aceitando ela entrar. Olha que coisa, né? Como pode isso? A gente começa e ela vai chegando. Socorro, só um minutinho que a gente já fala com você. Tá bom? Deixa eu. Oi, Socorro, só um minutinho, eu tô mandando aqui no outro, gente. Só um minutinho que eu já falo contigo, eu tô tentando aqui fazer você entrar, mas tá complicado. Gente, como eu falei para vocês, hoje é o Dia das Mulheres, quer dizer, né? Foi o momento que a gente separou para estar falando sobre esse momento muito importante, né? O momento do Dia das Mulheres. Nós temos aqui duas pessoas de alta gabaritagem, olha só, duas pessoas bem renomadas, bem relevantes, né? No nosso contexto, contexto cristão, contexto social, contexto familiar, para falar sobre essa questão, né, do Dia da Mulher. E entre umas coisas que eu falei, né, era falar sobre a importância, né, o que é, como se deu, por que aconteceu essa questão do Dia das Mulheres. Mas antes disso, a gente vai permitir que cada uma de vocês se apresentem para que possa ficar mais fácil. Eu não sei como que está chegando para você aí a nossa imagem, Daisy. Confirma para mim como está chegando aí, tá, a imagem tá boa, o som está bom. Sim, tá tranquilo. Tina, tá bom o som aí? Tá chegando bem. O sinal tá Tá bom. chegando Tá tudo bem? claro. Eu vou ver se eu consigo desativar aqui os comentários, gente. Me perdoem, porque se eu não desativar, eu não consigo ter uma boa interação com o pessoal aqui que tá. Ok? Então vamos lá. Daisy, se apresente, diga quem é a Daisy Mendes, a filha, a mãe, a esposa, a mulher que trabalha em serviço social, a voluntária no Café das Marias, entre outras coisas, gente. Café das Marias é só um pequeno tópico daquilo que a Daisy vem fazendo. Se apresente aí, Daisy Mendes. Oh, prazer a todos vocês. Boa noite, primeiramente, né? Sou a Daisy, discípula de Cristo, mãe, aposentada, eu gosto de frisar. E aí, o nosso talento ele tem que ser partilhado, né? E a partir de então, depois da aposentadoria, dediquei-me mais ao voluntariado em prol das ações sociais. Trabalhei um tempo, sou da Igreja Batista da Penha, da PIB Penha, com o pastor Vitor, e trabalhei um tempo na ABAP, que é o braço social lá da igreja, e depois conheci o Ministério das Escadas, por uma questão de tempo mesmo, para um trabalho mais fixo, estava difícil para mim. Conheci as meninas do Ministério da Escada, me identifiquei muito com a proposta, porque o tipo de missão que é realizado é diferente da contribuição financeira, né? É o ID mesmo. Então, a gente vai para campo para poder atuar com crianças, jovens, adolescentes, mulheres e uma série de outras coisas. E é isso que eu tenho feito ultimamente, junto com a Tina, a Amanda e o Ministério das Escadas, que a Tina vai contar um pouquinho. Então, eu sou voluntária do Café das Marias e do Projeto Ará. O Projeto Ará é ligado às crianças, do Savoizinho, Savoy City, que é uma pobreza extrema. A gente vai lá uma vez por mês para poder brincar com as crianças e resgatar a infância e a leveza para essas crianças bem pé no barro, né? E o Café das Marias
ele é um projeto também realizado dentro do guarda-chuva do Ministério das Escadas, que é o enfrentamento, mas não esse enfrentamento, vamos para cima, porque os homens não são, tal, não. O nosso é conscientização, valorização da mulher e até um olhar também para o agressor. Então, é um projeto diferenciado e a gente leva o amor que temos e cremos, né, através de Jesus Cristo. Tá certo. E também sou esposa, então falei mãe, filha, esposa e tudo mais. Tá certo. Olha, é muita coisa para uma pessoa só, né? É, Mas a mulher, ela tem essa coisa, né? Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já o homem, né? É uma coisa de cada vez e só ela e não atrapalha, porque senão ele pode se atrapalhar e esquecer, correto? se perde. Tina Costa, prazer receber você aqui no Prazer, nosso querido. podcast Água da Rocha. Fiquei encantado, né? No nosso podcast passado, a Deise entrou e a gente começou ali no bate-papo e o assunto estava desenvolvendo. Então, fiz o convite, ela aceitou e falou assim: vou levar uma amiga para a gente fazer isso a quatro mãos. Só está faltando a Socorro, eu não estou conseguindo. Eu fiz alguma coisa aqui, eu estou tentando desbloquear novamente para que a Socorro entre. Mas eu vou abrir o espaço, o microfone para que a Tina se apresente, diga quem é essa guerreira, essa batalhadora, que inclusive esteve lá, parabéns por conseguir esse ir tão longe. Quantas pessoas lutam para falar e levantar a sua bandeira, aquilo que acredita, aquilo que defende, em rede nacional, e você esteve lá falando sobre este tema, sobre este assunto, em rede nacional. Se apresenta aí, Tina, por gentileza. Tá pegando um gancho já da sua fala, eu tô tentando migrar de guerreira para princesa, viu, gente? Ah, de guerreira para princesa? Tô querendo ser princesa agora, não quero mais ser guerreira, não. Né, a gente está passando bastante, né, Tina? Esse negócio de Passando bastão. maravilha. Quero deixar de ser Débora, quero ser Esther agora. Você- Mas estamos aqui. Eu sou uma mulher, uma filha muito amada de Deus. Sou mãe da Marina, mãe da Isabel. Estou com 54 anos, bem vividos. Sou cria da Zona Leste, de São Paulo. Nascida e criada aqui nessa região. Atuo com gestão social há mais de 20 anos. Tenho uma família imensa e muito abençoada. Assim, hoje mesmo estava ali olhando o quadro da minha família. Meu sobrinho neto mais velho, sobrinho neto, né? Mais velho já tem 22 anos e a mais nova vai fazer um ano. E de um para o outro tem quase 11 sobrinhos netos. Então, minha família é imensa, uma bênção. A Deise falou um pouquinho, né? Há 21 anos atrás, Deus nos deu um chamado missionário, que é o meu chamado principal. Nasceu o Ministério das Escadas, com esse nome bem estranho, esquisito, mas tem um propósito, depois a gente pode falar um pouquinho desse nome. E dele a gente reverberou para ter uma ONG, uma plataforma de projetos, e a gente trabalha dessa forma. A gente entende que o amor de Deus, ele de fato é prático, é palpável e é possível trabalhar com justiça social e levar isso para as pessoas que têm necessidade. É isso que a gente tem feito aí nos últimos anos. E a Deise foi um presente aí que Deus mandou para a gente estava precisando de braço, de mente e coração, e ela chegou com muita vontade aí. Bora falar desse tema, porque entre tudo, eu e Deise somos duas mulheres que passamos por coisas que não são tão interessantes passar e que nós estamos trabalhando hoje para que outras mulheres não passem mais. Infelizmente, onde você tiver uma mulher, você vai ter uma mulher cansada. E se você tiver 3 mulheres, uma delas já sofreu violência. Isso é estatística. Então, infelizmente, nós fazemos parte dessas estatísticas. Isso significa que, se você está dizendo que a cada 3 mulheres uma já sofreu, significa que 1/3 da nossa população, ela não apenas está exposta, mas ela está envolvida direta ou indiretamente com alguma dessas questões, seja o abuso, seja a violência. É isso que você está querendo nos dizer? Eu diria que não é indiretamente, eu diria que diretamente. A violência ela tem tentáculos. Ainda que uma mulher ou uma menina possa declarar que diretamente ela nunca viveu uma situação de abuso ou de violência, ela está pagando essa conta também, porque a sociedade inteira paga.
né? A violência tem muitos tentáculos, né? Então a gente paga mais na saúde, porque muitas mulheres precisam ser socorridas, a gente tem ausência de homens e mulheres no mercado de trabalho por conta da violência, isso diminui a produtividade do país, o PIB do país, então são muitas. A gente tem evasão escolar, a gente pode ir embora aqui, a noite inteira falando dos prejuízos que a violência traz para a nossa população. Então a gente sofre, todo mundo. Assistir a violência, consumir a violência na televisão, nos conteúdos, né? Então são muitas variáveis. E quando você fala dessas variáveis, né, de tantas variáveis, quando eu falei indiretamente, porque a exposição à violência e ao abuso, ela vai além de quem está diretamente dentro. Muitas vezes a pessoa, ela sabe que alguém passa por aquele tipo de situação, ela convive com aquela pessoa. Recentemente eu estava assistindo um corte e um delegado, aliás, um comandante, falava de uma soldado sua que estava passando por esse tipo de coisa. E a fala dele, e eu vou abrir aqui para você, ele dizia assim: duas coisas me veio à mente. A primeira, se eu for lá e tomar uma atitude contra aquele homem, sem que essa mulher me dê essa permissão, ela vai se sentir constrangida, vai se sentir desencorajada. Por outro lado, eu falei para ela sair desse ambiente, fugir desse ambiente. E se ela for para casa e lá ela for, sei lá, sofrer pela violência, pelo abuso e chegar a um óbito, como ficará a minha questão diante da sociedade? Porque se ela comentou com alguém que contou isso para mim e eu não tomei uma providência, eu posso até ser passível de um processo. Isso é que eu digo indiretamente, ou eu estou errado na minha concepção, Tina e Daisy? Não. Quer falar, Daisy? Pode falar. Não está errado, né? Nós temos, no Café das Marias, a gente até trabalhamos com pilares, né, no nosso conteúdo. O primeiro pilar, que é o social, a gente fala que é muito importante que a gente identifique qual é o nosso papel dentro do universo da violência, porque cada um de nós tem um papel. Nós podemos, inclusive, ter 2 ou 3. Eu posso ser a vítima, eu posso ser a autora da violência, eu também posso ser a rede de apoio. Quando eu entendo qual é o meu papel e eu recebo as ferramentas para exercer melhor o meu papel ou sair dele, no caso do autor da agressão, fica mais fácil eu entender como que eu posso agir com essa fala, esse recorte dessa autoridade, dessa pessoa que estava testemunhando um ato de violência. Como é que eu ajudo essa vítima de violência sendo a rede de apoio? Quais os instrumentos que eu posso ceder para ela? Quais os recursos? Quais os caminhos que eu posso ceder para ela? Como é que eu posso fortalecer? Porque é isso que o café faz, né? Como a Daisy trouxe. Nós não somos uma rede de enfrentamento, nós somos uma rede de apoio que trabalha prevenção através da educação. A gente sabe que tem uma cultura de violência instaurada no nosso país, desde que ele é país, desde que ele é reconhecido como nação, né? Desde que chegou aqui navios e aportaram, toda a nossa nação foi construída em cima de muita violência. Traz o carregador para cá que está descarregado. Pode falar, gente. Tudo bem. Todo o nosso país foi construído em cima de muita violência. E isso foi perpetuando e virou uma cultura ao ponto de se naturalizar a violência. Então, nós trabalhamos na contramão. Nós trabalhamos... os estupros, eles chegaram aqui, eles sequestraram e estupravam as mulheres. Exato. Então, não foram concebidos dentro dessa violência, né? A nação a gente, se for estudar história, a gente vai entender quem veio para cá, de quem descendemos e tudo mais. Ou seja, se há uma cultura instaurada, e até usando a nossa linguagem cristã, se há um reino instaurado, a gente está vindo com uma contracultura. Então, a gente vem com um projeto que trabalha a educação na base e vai tentando trazer elementos para que as pessoas pensem fora dessa caixa da violência. Existem outras formas de se relacionar, existem relações saudáveis, sim, existem casamentos felizes, sim, existem N coisas boas além da violência. Mas eu preciso saber quem eu sou e estar disposta
a fazer as reconfigurações. E só falando um pouquinho de cultura, né? A cultura é cultivo. Então, se a gente tem uma cultura de violência, é possível sim se desenvolver uma cultura diferenciada agora, que seria uma cultura de respeito, uma cultura de paz, uma cultura de não violência. Se eu tenho a cultura da violência, eu tenho que disseminar a cultura da não violência. E isso começa lá na educação de casa, antes da escola até. A brincadeira que o pai faz, do jeito que a criança é abordada, se o pai se diverte com uma situação que não é bacana, né? Se tudo isso começa, essa educação tem que começar em casa, passar pela igreja, então a gente tem esse olhar de que nós temos que trabalhar também esse diálogo lá na igreja, o do patriarcado, do homem ser o sempre... A gente acredita, sim, o homem é o cabeça, né? Respeitamos toda essa teologia cristã, sim. Mas a mulher, ela é a imagem e semelhança de Cristo também. E como o meu pastor sabiamente pregou domingo, homens e mulheres não são concorrentes, são cooperadores. Então, toda essa cultura, ela tem que ser modificada em várias instâncias, em casa, na escola, na igreja, no parque, na rua, no transporte público. Eu tenho que saber que eu sou mulher e eu posso me desenvolver e ser respeitada enquanto mulher. Ponto. A gente aprende uma vez. Se a gente aprender a ser violento, a gente aprende o contrário. Aprende. O ser humano é capaz. Animais racionais. A capacidade do ser humano, ela vai além até mesmo da compreensão. Eu acredito que o problema, às vezes, eu poderia dizer, seria de caráter, seria de espelho. Hoje nós costumamos falar assim, mas antigamente não era desse jeito. Eu acredito que antigamente era pior. Hoje nós temos apenas a exposição dos fatos. Antigamente os fatos aconteciam e ficavam ocultos. Hoje, com toda a exposição que tem acontecido, eu acredito que tem trazido luz para que as pessoas possam buscar ajuda. E como você falou, a questão do enfrentamento, Tina e Deise, vocês falaram que o Café das Marias não é um lugar de enfrentamento, mas um lugar onde vocês acolhem para fortalecer. Sim. Esse é o lugar. Posso furar o calcanhar de Aquiles? Pode. A gente fala muito de Lei Maria da Penha, quando se fala de violência e às vezes até de abuso, né? Fala-se da Lei Maria da Penha. Só que a Lei Maria da Penha, ela só protege até a segunda capa. Porque a partir do momento em que a pessoa não foi retida, ela pode voltar a agredir, correto? Sim. Não de que forma essa mulher pode, né? De que forma ela pode procurar esse fortalecimento, como você disse, se fortalecer? Sim. Na verdade, nenhuma lei no mundo impede que alguém cometa o crime novamente, né? Isso. Por isso que as penas vão ficando cada vez mais duras, até prisão perpétua e algumas pessoas que acreditam na pena de morte, né? Como forma de solução. Mas nós entendemos no café e nos posicionamos que não adianta você entrar com sempre e tão somente com ações punitivas. Nós precisamos trabalhar a prevenção. Então, o nosso trabalho está nesse lugar, da prevenção. O leite não foi derramado ainda. E se ele já começa a ser derramado, ainda dá tempo de recuperar e manter alguma coisa no copo. A gente trabalha nessa fase com a vítima. Hoje mesmo estava fazendo um alinhamento com uma voluntária, eu falei, se eu pudesse resumir o Café das Marias, eu diria que a gente não consegue evitar que uma mulher entre numa relação abusiva, mas a gente consegue dar recursos para ela reconhecer muito mais rápido e sair muito mais rápido, e isso pode garantir a vida dela. Então eu posso fazer isso com uma menina de 12, 13 anos, uma menina que ainda nem chegou no 14 anos, que é a idade de consensual, né, de relações, como eu posso pegar uma mulher que está ali com seus 20, 30 anos. Tati, e quem já está lá? Quem já entrou? Como é que a gente faz? Fortalece a mente dessa mulher, entrega para ela recursos emocionais, recursos sociais, para que ela tome a decisão na hora em que ela precisar tomar de sair dessa relação. Como você disse, a Lei Maria da Penha não vai dar conta. Não adianta eu abrir uma porta, a gente usa muito essa metáfora.
A gente está do lado de fora, o café bate na porta e fala para a mulher, estamos aqui, nós somos sua rede de apoio, a hora que você precisar, chama. Se eu arrebentar essa porta e tirar essa mulher com a força do meu braço, ela vai voltar, né? Os estudos indicam que se ela volta 7 vezes para o mesmo lugar, para a mesma pessoa, para a mesma relação. E cada vez que ela volta, a relação está intensificando em maldades e violências, até que chega no feminicídio. Agora, se eu fortaleço essa mulher, cada vez que ela abre a porta um pouquinho, eu entrego uma pílula para ela, eu entrego uma ferramenta, eu entrego uma fala de apoio, de ajuda, eu entrego uma solução social, ela vai ficando cada vez lá dentro mais incomodada com aquela situação. Até que ela tenha recursos realmente para abrir a porta e sair com a perna dela. E aí a gente vai estar do lado de fora apoiando. Esse é o nosso trabalho hoje. Ela precisa de uma casa, ela precisa de um advogado, ela precisa de um médico, ela precisa de uma mentoria de trabalho. Então a gente vai estar ali para ela recomeçar a vida. Eu acredito que esse é o nosso papel. Vou pegar o gancho da Tina para falar um pouquinho, né, a partir do momento que essa mulher, ela dá esse espaço para que o café, ele atue junto, né, nós consigamos estar juntos aí nessa retirada da violência, a gente tem todo um grupo de mulheres, homens e apoiadores, e estamos todos os dias buscando mais apoiadores, psicólogos, assistentes sociais, se eu não posso estar no café, mas eu quero financiar esse café, ou eu quero abrir o espaço dentro da minha igreja, dentro da minha empresa, para que vocês tragam à luz a estas mulheres ferramentas para que elas possam se munir de possibilidades de uma vida diferente. Ninguém nasceu para ser infeliz, né? Eu creio que as pessoas, elas sempre estão em busca da felicidade. E aquele relacionamento abusivo, ela muitas vezes se coloca assim, mas ele cuida de mim. Então, o que é a violência doméstica? Ah, ele não me bate. Tem gente que pensa, né? Ele não me bate. Mas você, homem, conhece os 5 tipos de violências? Se eu conheço os 5 tipos de violência, olha, Agora fui lá no seu calcanhar. olha, eu não vou nem dizer que conheço ou que não conheço, mas eu aprendi muito cedo que você precisa respeitar o outro independente de que ele seja. E que você, primeiro, como homem, precisa honrar mulher. Quer dizer, eu sou fruto, eu não diria de uma violência ou de um abuso, mas eu fui adotado e fui colocado, a minha mãe foi colocado para fora de casa comigo na sua barriga. Então eu aprendi a honrar a minha mãe, que me criou, né, que foi minha mãe adotiva, e aprendi a honrar a minha mãe depois de tudo que aconteceu. E olha que vieram todo tipo de coisas. Ela com certeza sofreu esses 5 tipos de violência. Ela foi abandonada pelo meu pai, ela foi abandonada pelo próprio pai, e aí, além da violência sexual, foi a violência psicológica, né? E ela ter que sair de malinha ou sem nada e ir aportar numa casa aonde ela foi acolhida. Então, eu não sei quais são os 5 tipos de violência, mas eu vou abrir para que vocês digam aí eu volto à pergunta. Qual é os 5 tipos de violência? O que mais... E deles, qual é o que é pior? Eu estou lendo um livro e ele fala o seguinte sobre o pecado. Não há pecado maior ou pecado menor, mas há consequências mais drásticas, e nesse caso eu vou usar a mesma pergunta. Qual desses 5 traz consequências mais drásticas? Acho que na nossa concepção não existe. Todas elas trazem extremas consequências. As sequelas, né? E Sequelas, né? essa é uma falácia, né? Eu não apanho, então eu não sofro violência. Ele só me xinga, então eu suporto. É nesse lugar que está a desconstrução da violência, né? Qualquer tipo de violência é violência, né? A gente não pode quantificá-la, mas a gente pode tipificar como a lei fez. A lei pegou 5 tipos de abusos e tipificou e fez um conjunto chamado Lei Maria da Penha. Então, hoje a gente tem a mais clássica, que todo mundo conhece, que é a violência física. Deixou hematoma, empurrou, tocou no seu corpo sem autorização, te ofendeu fisicamente, você já sabe que é uma violência física que você sofreu, um abuso físico.
Você tem o abuso patrimonial, que é quando você não consegue controlar suas próprias finanças. Ele fica com seu cartão, ele recebe seu Bolsa Família, ele que controla toda a conta da casa, você não sabe quanto ele ganha, ele que compra o seu absorvente porque ele não deixa você com dinheiro na mão, você trabalha, mas você não pode controlar seu dinheiro. Ou, nas outras situações, ele destrói bens seus, né? Ele joga seu celular fora, ele pede para você rasgar fotos antigas que você tem, porque ele não admite. Todo bem que tem valor, não só um valor monetário, mas um valor sentimental, que tem importância para você. Até documentos. Muitos autores de violência se desfazem de documentos da vítima para ela não conseguir fazer um boletim de ocorrência. Então, isso tudo está dentro do abuso patrimonial. Você tem o abuso moral. A gente costuma dizer que o abuso moral, ele é para fora. Então, ele desqualifica você, desmoraliza você perante a sociedade. Ele tenta desqualificar sua moral, ele diz para as pessoas que você é louca, que você é ciumenta, que você é desequilibrada. Ele divulga informações que não são de domínio público, que são coisas sigilosas, coisas íntimas sua. E isso é um trabalho muito para te ir desqualificando ao longo do tempo, de forma que quando você vier fazer uma denúncia, as pessoas não vão acreditar em você. É o famoso, a gente até brinca, é o clássico churrasco da família. Você tá lá no churrasco da família com seu companheiro, seu marido, seu namorado, e ele fala na frente de todo mundo que você é porca, que a sua comida é ruim, que a comida da mãe dele é melhor, né, que você não faz nada, que você dorme o dia inteiro, que ele queria saber o que você faz, você só tem 2 filhos, e ele trabalha o dia inteiro. Aí temos a violência, o abuso psicológico, que pode ser um dos mais devastadores, mas a consequência é igual para todos. É quando ele consegue entrar na sua mente e faz com que você duvide de você mesma. Você não tem mais credibilidade própria. Ele te tira toda a sua autoestima, toda a sua potencialidade. Ele te diminui a ser uma prisioneira do afeto dele. Você cria dependência emocional. Ele fala para você que é só ele que te ama, que você sempre vai ficar com ele, que se você largar dele, você vai ficar sozinha pro resto da vida, que você não merece outra pessoa além dele. Então ele vai te desmoronando emocionalmente ao ponto de você realmente acreditar naquilo. E existem casos muito graves mesmo nesse sentido. A violência sexual, as pessoas acreditam que é só um estupro na rua de um estranho. Não. O meu corpo, o corpo da Daisy, pertence primeiro a nós. Eu sei que a gente aprende na Bíblia que o meu corpo pertence ao meu marido, mas antes de pertencer ao meu marido, ele pertence a mim e pertence a Deus. Depois ele pertence ao meu marido. Mas existe consenso nessa relação. Se eu ceder o meu corpo pressionada pela vontade somente carnal do meu marido e por um fator de religiosidade, a lei deixa muito claro, eu como uma mulher cristã também declaro em voz alta, isso é estupro conjugal. Se o meu marido me levar a um ato sexual que eu não desejo, que eu não tenho vontade naquele momento, e ele forçar até o final, isso é estupro conjugal passível de boletim de ocorrência. Se ele me obrigar a ter práticas na cama que não me deixam confortável, seja fisicamente ou moralmente ou até por questões espirituais, se ele me obrigar a assistir pornografia, a trazer outras pessoas para a cama, ou a fazer qualquer outra prática que não seja interessante, ou me impedir de tomar um método contraceptivo, me encher de filho. Muitas linhas religiosas ainda acreditam que crescer e multiplicar, você tem 45 filhos dentro de casa, sem se preocupar com a saúde dessa mulher, com o útero, com a qualidade de vida e com a qualidade dos filhos, né? E acredito que a última que faltou, eu falei todas, Deise, não. Falou a moral? A moral eu já falei, psicológico eu falei, físico eu falei, sexual eu falei, patrimonial eu falei, e física. Então foi, são todas elas vão deixar marcas, e volto a dizer, vão deixar sem os tentáculos, elas deixam marca na vítima, nos filhos e na família ao redor. Caramba, é muita coisa, né? E às vezes a gente fica pensando que é algo tão simples, né? E a coisa, como dizem, né? O buraco é muito mais embaixo. E quantas pessoas, né? Elas sofrem. É uma pena eu não estar conseguindo ter aqui a irmã Socorro. Ela poderia falar. Ela esteve fazendo um trabalho de evangelização lá no Amazonas.
nas regiões ribeirinhas. E olha que a Deise é aqui de São Paulo, você também é daqui de Eu São Paulo, também estou Tina? em São Paulo. Zona Sul, Leste, você É falou que é Zona da Leste, Leste. não é isso? Zona Leste. Zona Leste. Isso nós estamos numa das maiores metrópoles do mundo. Você imagina lá no estado do Amazonas como que a coisa não deve ser. Não, E lá eu é terrível. conversei aqui o ano passado com o pastor Anderson Pedersoli, e eu até, inclusive, a Deise acompanhou eu falando aqui com o irmão Marcelo sobre as meninas que lá passam por esse tipo de situação. E o que elas perguntavam, pastor, hoje o senhor está aqui me falando desse Deus, pregando para mim esse Cristo, e eu estou querendo aceitar esse Cristo. Mas o que isso de fato vai mudar na minha vida? Como que eu vou conseguir viver e conviver? Qual seria, Tina e Daisy, o primeiro passo para uma pessoa que está vivendo, seja dentro de uma situação de abuso ou uma situação de violência, e eu acredito que praticamente um está totalmente ligado ao outro, para que ela consiga ver uma luz? De que forma essa pessoa pode ser alertada ou ela pode encontrar um jeito de procurar ajuda? Porque às vezes ela acha que aquilo é certo. Sim. Tem muita coisa, né, Deise? Meu Deus do céu. Nós, Mas por exemplo, o Café das Marias, tem procurado ir nos espaços onde somos convidadas, né? Às vezes tem anfitriãs, elas nos recebem, e a gente conversa sobre isso, e é aquilo que a Tina falou. O que a gente pode oferecer? Uma rede de apoio com ferramentas para que ela consiga sair do ciclo de violência. E a gente sempre leva, enquanto mulheres cristãs, o amor de Deus. Então a gente sabe que o Senhor é capaz de sustentar, né? Mas que ela precisa enxergar quais são os seus potenciais e sair desse ciclo fortalecida. sim, eu acho que assim, uma coisa que eu digo em algumas palestras que a gente vai, eu acredito que o primeiro, eu falei esses dias também até com uma Uber, um dia que eu estava com uma mulher no carro, ela perguntou, como é que eu percebo que eu estou numa relação abusiva? E aí eu falei para ela, confie no seu instinto. Muitas coisas falham na gente, mas o nosso instinto, ele não falha. E eu não estou falando de um instinto sensorial, e olha que a gente ainda tem o benefício de ter o Espírito Santo, né? Mas pega uma pessoa crua, nós temos uma genética que nos favorece ter o sexto sentido. Ele vem de um sensor de proteção no nosso corpo. O nosso corpo primitivo, que é parte do nosso cérebro, é muito primitivo. É só ir lá, pesquisar no Google, neurociência, entender o nosso corpo. Parte do nosso cérebro está preservado ainda com instintos para que a gente possa fugir em situações de risco. Sabe aquele friozinho que dá na barriga quando a gente está com medo? A gente também às vezes sente quando começa uma relação com uma pessoa. E às vezes a gente se confunde achando que é paixão. É o nosso instinto dizendo, cuidado, observa, porque às vezes o nosso corpo já está lendo na outra pessoa micro sinais de violências que ainda não chegou no nosso cérebro racional aqui da frente, né? O nosso córtex. Se a gente se atentar só a isso, eu acredito que 40% das relações nem começavam. Mas caso você entre, avance, está confundido, está sentindo um friozinho, achando que é as borboletas, mas na verdade é um monte de mariposa ruim que já está lá dentro de você, você precisa, primeiro ponto, busque a sua rede de apoio. É isso que a gente fala no café. Esse é o primeiro passo. Busque sua rede de apoio. Confie na sua rede de apoio. Cultive sua rede de apoio. Para você ter uma rede, você precisa ser rede. Então, tenha a relação de transparência, de verdade, com as primeiras pessoas que estão dentro, perto de você, muito perto de você. Sua Oi, mãe. gente. Olá, Tina, boa noite. só um Boa minuto, noite. Tina. Perdão. Tá bom. Socorro, você está muito brava comigo, Socorro. Não, sei que essas coisas acontecem, né? E a gente Pois tem que é, estar né? Ao vivo preparado é para isso. assim. Gente, Tina, só um minutinho. Tá bom? Essa é a Socorro Batista Luna. Ela é missionária do projeto de missões Proclamai, lá do estado do Amazonas. Lá agora são 10 para as 8, aqui para nós já é 10 para as 9. Eu quero pedir perdão, eu não sei o que foi que eu fiz, mas tudo bem. Já está aqui, ela conseguiu ali, entrou com outro Instagram, não é o dela, é o de um sobrinho dela. E já já, Socorro,
Eu vou só esperar a Tina terminar aqui, concluir o que ela está falando sobre a luz que a pessoa precisa para como ela encontra ajuda para sair daquele estado de, não diria de dependência, mas de procurar ajuda dentro de toda essa situação que envolve tanto o abuso quanto a violência doméstica. Conclui aí, Tina. Então, eu acredito que é isso. Confia no seu instinto, procura a sua rede de apoio, que ela vai ter mais clareza, ela vai ver os pontos cegos que você não está conseguindo enxergar. Pedro. E aceite ajuda, né? Busque ajuda, busque desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, entender quem é você, sua identidade, fortalece essa sua identidade, porque quando você sabe quem você é, você não aceita qualquer coisa, você tem seus limites muito claros. E procura os serviços que estão à nossa disposição. O Brasil pode ter uma série de defeitos, eu sei que nós não somos perfeitos, mas nós temos muitos instrumentos a favor da mulher hoje, de políticas públicas. Então é preciso procurar e usufruir disso. Se não está bom, vamos também procurar melhorar. Então esse seria meu conselho aí para a mulherada. Só um pouquinho, que eu sei que a nossa Tem amiga vai alguém falar. com o telefone alto aí. Acho que é o Tá dando retorno. É o seu, Socorro? da Socorro. Os instrumentos a favor da mulher hoje. Baixa aí um pouquinho, baixou? Não, tá bom? Vamos também procurar melhorar. Socorro, tá me ouvindo? Eu acho que a internet dela tá oscilando, gente. Amazonas não é fácil para a internet. Amazônia é complicado. Socorro, Oi, tudo bem? tudo bem? Socorro, eu acho que tem alguém com o telefone aí um pouco alto e ele tá dando aqui microfonia. A sua internet está travando um pouco. Fala que a senhora vai ser rapidinho, a senhora vai voltar. Não. Tá, pode sair, pode voltar, não tem problema. Deixa eu só aproveitar, então, enquanto ela não entra, falar assim do ciclo da violência, né? Isso. Que tem um ciclo a ser observado também. Como é que essas coisas acontecem? Tem a tensão, aquela discussão, aí vem a violência e o arrependimento. Aí fica nesse círculo. Eu sofro a tensão, brigo, me arrependo. Sofro a tensão, vem aquele namoro, briga de novo. Se a situação é muito recorrente, também é outro ponto de atenção. O que está acontecendo com esse relacionamento que ele não se estabiliza? Toda hora está tendo que pedir desculpa, toda hora está perguntando se errou, e aí não é legal. E o que eu quero também falar, o quanto a gente está evoluindo, quando você me falou, a gente vai ter vamos fazer um podcast do Dia da Mulher, tal. Aí eu falei, a gente vai, eu e a Tina, só que a gente precisa levar o assunto nu e cru, né? Que até um tempo atrás a gente ia fazer um podcast só falando das flores, né? E as flores têm espinhos, então a gente precisa conversar, e isso faz parte da nossa educação. Se nós estamos aqui mostrando a nossa história e ao vivo falando da questão da violência, as pessoas que estão nos escutando, elas vão multiplicar esse conhecimento. E é assim que a gente evolui. Sim, Lógico que também. A gente gosta de flores, viu? A gente ama flores, ama tudo de bom também. Tá, deixa eu chamar aqui a Socorro novamente. Aí, ok, mandei o convite de novo. Vamos ver se ela consegue entrar. Aê, entrou de novo. Gente, isso é ao vivo. Mas então, Deise, conforme você falava sobre os ciclos, né, e sobre essa questão de falar a verdade. O problema das pessoas, Deise, eu acredito que não é nem tanto falar a verdade, mas é entender que quando você parte para conhecer, o conhecimento é algo libertador.